Bom, gente, nesse vídeo eu vou resolver essa questão da disciplina de Química Geral. Então, vamos ler o enunciado. O dióxido de carbono e o dióxido de nitrogênio são gases que se comportam de maneiras diferentes. Uma dessas substâncias é capaz de se combinar com a mesma molécula, originando dímero, enquanto a outra não. Com base nas fórmulas de Lewis, demonstre a substância que forma o dímero. Então, nós temos aqui, ó, dois gases, que é o CO2. Gente, me desculpa aí, eu tô fazendo no Paint, porque eu encontrei a melhor forma para fazer exercício com fórmula de Lewis, tá? Então, eu já peço desculpa aí pelas moléculas não ficarem muito bem definidas. Então, nós vamos ter o CO2, que é o dióxido de carbono, e nós vamos ter o dióxido de nitrogênio, que é o NO2, tá? Ele deu esses dois gases e ele quer saber qual é a substância que forma dímero. Será que o CO2 forma dímero? Será que o NO2 forma dímero? Mas antes disso, a gente tem que saber o que é esse dímero, né? Bom, gente, o dímero ele tem algumas definições, mas a definição que eu vou trazer aqui é a definição em relação à química, né? Em química, um dímero é uma molécula composta por duas unidades similares, ou seja, são monômeros unidos. Aqui nós temos um exemplo, né? Nós temos aqui, ó, esses dois monômeros, eles estão unidos, né? Formando aqui uma interação entre eles. Como vocês podem perceber, são moléculas iguais. O que está acontecendo? Elas estão se combinando, ó. Esse oxigênio está se combinando com essa hidroxila. Essa hidroxila se combina com esse oxigênio e essa hidroxila se combina com esse oxigênio. Então, quando duas moléculas iguais combinam-se entre si, a gente diz que ocorreu a formação de um dímero, tá bom? Formando uma outra molécula, tá? Então, aqui, quando eu combinei essa molécula com essa, formou aqui um dímero. E aí, né, com a formação desse dímero, eu formei uma outra molécula. E a questão quer saber qual das duas moléculas eu consigo combinar uma molécula com ela mesma para formar um dímero. É toda molécula que forma dímero? Não. Quem vai poder formar dímero? Somente aquela molécula que apresenta um elétron desemparelhado. E como a gente vai saber qual é a molécula que tem elétron desemparelhado? A gente vai ter que fazer a estrutura de Lewis. Para quem não sabe o que é a estrutura de Lewis, é uma forma de identificar os elétrons nas moléculas, né? Então, eu irei fazer aqui a estrutura de Lewis passo a passo para quem não sabe fazer. Então, a primeira coisa, gente, para a gente fazer a fórmula de Lewis para as moléculas, a gente tem que calcular a quantidade de elétrons para cada uma. Então, eu vou começar aqui com o CO2. Vou tentar escrever aqui bem bonitinho. Como é que eu vou calcular a quantidade de elétrons nessa molécula? Eu vou na tabela periódica e identifico a quantidade de elétrons na camada de valência de cada átomo. De acordo com a tabela periódica, o carbono está na família 14. Sendo assim, ele tem quantos elétrons na última camada? 4. O oxigênio, ele está na família 16, não é? Sendo assim, ele tem 6 elétrons na camada de valência. E nós temos quantos oxigênios? 2, então é 6 vezes 2. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter 16. Então, ao todo, nessa molécula toda, eu tenho 16 elétrons, tá? Mas, para eu saber quantos pares, ou seja, par é quando eu tenho 2 elétrons juntos, eu formo um par. Então, para eu saber quantos pares eu vou ter ao total nessa molécula toda, eu divido por 2. E eu vou ter aqui 8 pares de elétrons. Gente, quando eu descubro quantos pares eu tenho na molécula, eu vou começar a desenhar a molécula colocando
os elétrons, tá? Então, primeiramente, eu quebro toda essa molécula, né? Coloco ela aqui, procuro sempre colocar o átomo que está só no meio. Então, carbono, oxigênio e oxigênio. Pessoal, eu tenho que distribuir 8 pares de elétrons entre esses 3 átomos. Eu começo a distribuir por quem? Primeira coisa que eu faço é colocar uma ligação logo. Ligo carbono com oxigênio, carbono com oxigênio. Primeira coisa que eu faço. Pessoal, um traço representa um par de elétrons. Então, aqui eu já coloquei quantos pares de elétrons? 2. Coloquei 2, então faltam 6 pares, não é? Eu vou colocar primeiro em quem? No carbono ou no oxigênio? Pessoal, na hora que eu vou distribuir esses pares de elétrons, eu vou primeiramente no átomo mais eletronegativo. Então, olhando para a eletronegatividade dos átomos, a gente sabe que o oxigênio é muito mais eletronegativo do que o carbono. Então, eu vou começar aqui a distribuir os elétrons no oxigênio. Então, já tem 2 pares, para 8 faltam 6. Então, 2. Mais outro par de elétron, 3. 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pares de elétrons. 6 pares de elétrons. 7 pares de elétrons. 8 pares de elétrons. Gente, coloquei a quantidade correta de pares de elétrons que eu calculei? Sim. Aqui eu calculei 8 pares e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pares de elétrons. Qual é o próximo passo? Agora eu vou ver se os meus átomos eles estão de acordo com a regra do octeto. Gente, deixa eu trocar aqui pensar. Pessoal, se a gente for contar aqui quantos elétrons tem no oxigênio, a gente vai ver que ele tem 8. Por quê? Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E nós sabemos que aqui tem 7, 8, né? Esses 2 elétrons estão sendo compartilhados, mas eles fazem parte do oxigênio. Então, o oxigênio está estabilizado, né? Ele está ok. Esse aqui, da mesma forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio está estável, está ok. Pessoal, mas o carbono, ele tá estável? Vamos contar, ele só tem 4 elétrons, nós sabemos que o carbono precisa de 8. Então, o que é que eu vou fazer? Próximo passo, eu vou pegar, ó, deixa eu mudar aqui de canetinha. Eu vou pegar par de elétrons do oxigênio e vou jogar pra cá. Vou pegar um par de elétrons do outro oxigênio e jogar pra cá. Isso vai atrapalhar a vida do oxigênio, pessoal? Não vai. Os oxigênios, eles vão continuar com os seus 8 elétrons. A única coisa que ele vai fazer é distribuir corretamente. Ele vai tirar os elétrons que estão aqui livres e vai trazer para a ligação. Quando eu faço isso, o que que acontece? O que que vai acontecer com a molécula? O oxigênio aqui, ó, ele tinha uma ligação, vai ficar com 2. Carbono tinha uma ligação aqui, agora vai ficar com 2. E o que que vai acontecer com os elétrons do oxigênio? Aqui, gente, eu tinha esses 2, eles não estão mais aqui. Só quem tá aqui são esses 4, então eu vou colocar eles aqui novamente. Esses 2 aqui passaram para a ligação, que vieram parar aqui. Esse outro oxigênio, da mesma forma, esses pares de elétrons vieram para a ligação, então só sobraram esses 4, que eu vou repetir aqui. Então, aqui é a estrutura de Lewis da molécula de CO2, tá bom? Gente, essa molécula, o nosso átomo central, nem o átomo central, nem os átomos que estão aqui na lateral
Tem algum par de elétrons, tem algum elétron desemparelhado? Algum elétron que está sozinho? Não. O carbono, como vocês podem ver, ele já se estabilizou. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse oxigênio tem 8. Esse oxigênio tem 8. A molécula está estabilizada, porém a gente vê que nenhum dos átomos tem um elétron livre, um elétron desemparelhado. O que seria um elétron desemparelhado? Seria se esse carbono tivesse um elétron sozinho aqui. Ele tem? Não tem. Sendo assim, pessoal, essa molécula, ela não pode formar dímero. Ela não pode se ligar a uma outra molécula igual a ela, porque ela não tem elétrons desemparelhados, tá bom? Então, a gente já sabe que o CO2 não é uma substância que forma dímero. Vamos fazer a estrutura de Lewis para o NO2. Então, o NO2 a gente tem que fazer da mesma forma, tá bom? Qual é o primeiro passo? A gente vai contar quantos pares de elétrons eu tenho na molécula toda. E para isso eu vou somar os elétrons da camada de valência de cada átomo. Então, nós temos aqui o nitrogênio. Nitrogênio, gente, a gente sabe que ele tem 5 elétrons na camada de valência. Oxigênio a gente já sabe que é 6 vezes 2 vezes 2, que vai dar 12 mais 5, quanto dá? 17. Gente, perceberam que aqui deu um número ímpar? Que eu vou ter 17 elétrons ao todo, mas se eu dividir por 2, não vai dar um par de elétrons exato? O que vai acontecer aqui? Quando eu fazer essa divisão, eu vou ter 8 pares inteiros e vou ter um elétron desemparelhado, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou ter que distribuir 8 pares de elétrons e um desses átomos vai ter um elétronzinho desemparelhado. Então, vamos fazer aqui rápido. N, O, O. Primeira coisa que a gente faz, coloca uma ligação logo entre os átomos. Pronto. Então, eu tenho que distribuir 8 pares, eu já coloquei 2. Pessoal, agora eu tenho que distribuir os outros 6 pares. Entre quem? Agora eu vou distribuir primeiro para o átomo mais eletronegativo, que seria o oxigênio. Entre o oxigênio e o nitrogênio, o oxigênio é mais eletronegativo. Então, nós vamos colocar aqui, ó, 1 par, 2 par, 3 par, 4, 5, 6. 6 pares, 7, 8. 8 pares de elétrons, tá, gente? Pessoal, e esse elétron sozinho eu vou colocar aqui no nitrogênio, tá bom? Gente, da mesma forma, a gente vai ver se o povo aí tá tudo estabilizado. O oxigênio tem 8, esse tem 8, porém esse nitrogênio ele só tem 1, 2, 3, 4, 5 elétrons. Então, para a situação dele melhorar, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o CO2. A gente vai pegar um par de elétrons do oxigênio, vai botar aqui outro par de elétrons desse oxigênio, vai colocar aqui, tá? Como é que vai ficar aqui, gente? Ó, oxigênio, tinha uma ligação, o par de elétron veio para a ligação, tinha uma ligação aqui, esse par de elétron veio para essa ligação, tá? Vamos colocar os elétrons livres do oxigênio. Aqui ele tinha 3 pares, agora ele só vai ter 2 pares, 2 pares. Esses aqui, só sobraram esses aqui também. E o par de elétrons sozinho do nitrogênio. Pessoal,
Vamos ver se o nitrogênio se estabilizou agora. Olha só, gente. Nitrogênio, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pessoal, isso não pode acontecer, tá? Porque o nitrogênio, ele não tem a expansão da regra octeto, ele só pode ter 8. No caso aqui, ele tem 9. Então, o que eu vou fazer? O oxigênio tem 8, o oxigênio tem 8 e o nitrogênio tem 9. Então, ele pode ficar com menos, mas ele não pode passar de 8. Então, eu vou pegar esse par de elétrons e vou jogar para cá de novo. Vou pegar esse par de elétrons e vou jogar para cá de novo. Vamos fazer aqui embaixo. Vou fazer de outra cor para não ficar O simples dupla O. Os elétrons aqui, ó, nós tinha aqui esses dois, e essa dupla veio pra cá de novo, tá? O elétron sozinho do nitrogênio, e aqui o desse oxigênio. Pessoal, como vocês estão vendo, a molécula final ficou dessa forma, porque o nitrogênio não pode ficar com mais de 8. Então, como vocês estão vendo, esse oxigênio aqui, ele tem 8, ele está ok. Esse oxigênio, ele tem 8, ele está ok. E esse nitrogênio, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Tá bom? Então, qual é a molécula que forma dímero? É essa molécula. Por quê, gente? Quando a gente fez a distribuição de Lewis, a gente viu que um dos átomos tem um elétron desemparelhado. E esse elétron desemparelhado, ele vai se ligar a uma outra molécula. Ó, ele vai se ligar a uma outra molécula de NO2. Para quê? Para que esse nitrogênio se estabilize. Para esse nitrogênio se estabilizar, ele vai ter que fazer uma ligação covalente com outra molécula de NO2 para ele ficar com 8. E é por isso que o NO2 vai ser a molécula que forma dímero, tá bom, gente? O CO2 não forma dímero, porque ele não tem nenhum elétronzinho desemparelhado. E o NO2 tem, tá ok? Então, a molécula demonstra a substância que forma dímero. Então, a substância que forma dímero é essa bem aqui. Gente, me perdoa por essa bagunça, espero que vocês tenham entendido.